Fala rapaziada, beleza? Esse é mais um episódio do canal VHD. E antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir pra você dar um joinha nesse vídeo. Também se inscrever se caso você ainda não é inscrito. E também... o que mais que eu tenho que pedir mesmo? Além de você se inscrever, é interessante que você clique aqui no sininho e clique para ele vibrar aqui, né? No caso, para ele entender que você quer receber as notificações. O YouTube, a partir do momento que você não dá like no vídeo, o YouTube entende que você não tem mais interesse por esse vídeo, ele começa a não entregar mais para você. Coloca aí para curtir, se inscreve, dá o sininho, entra nas opções lá, coloca que você quer receber e tudo mais, entra aí, dá uma fuçada. Bom, a segunda parte desse vídeo que eu vou explicar hoje, andei lendo muitos comentários aqui de vários vídeos que eu venho fazendo, principalmente aqueles que eu falo um pouco sobre manobras de voos. Eu vejo vocês pedindo muito para falar sobre a ressonância, tá? Ressonância de voo, ressonância de helicóptero. Apesar de não ser uma pane que acontece muito raro a gente ver um helicóptero com ressonância, eu vou explicar aqui um pouquinho para você, de uma forma bem simples, rasa, para você entender mais ou menos o que é, beleza? Bom, antes da gente seguir esse vídeo, eu vou colocar um trecho aqui de um vídeo do que é a ressonância, né? O que é a ressonância no helicóptero, o que acontece. Então, segura esse vídeo aí que você já vai entender mais ou menos o que acontece. Bom galera, depois desse vídeo já dá pra vocês terem uma ideia do que acontece e o que é a ressonância, né? Esse vídeo que vocês viram aconteceu em 2012, tá? Aqui no Brasil. Esse helicóptero, eu não sei direito se ele é dos bombeiros ou se é um helicóptero médico. Os helicópteros, eles existem 3 tipos de rotores. O rotor rígido, o rotor semi-rígido e o rotor articulado. O esquilo, para vocês terem uma ideia, ele é um rotor articulado. Então você imagina que um rotor rígido ele não tem movimento nenhum. O rotor semi-rígido, ele faz esse movimento aqui. A pá lá na raiz dela, lá no rotor, ela tem esse movimento aqui, ó. Ela sobe e desce. E o rotor articulado, além dele sobe e desce, ele também vai para frente e para trás, tá? Então ele tem um movimento lateral, né? Ele tem um movimento lateral e tem um movimento vertical de cima e embaixo. E o esquilo, no caso, é um helicóptero com rotor articulado. O rotor articulado, ele já tem a possibilidade disso acontecer. Não é uma pane comum, por quê? Nos helicópteros bipás, por exemplo, nos Robinson, não acontece esse tipo de ressonância. É muito raro, a gente nunca ouviu falar, por exemplo. Aqui no Brasil não tem nenhum histórico de helicóptero bipá que teve isso, não que seja do meu conhecimento. Pessoas que voam Robinson e tudo mais, 22, 44, 66, Jet Ranger, Long Ranger, enfim, todos esses que são bipás, é muito raro a gente ter um caso de ressonância, tá? Por que acontece a ressonância? É quando o rotor entra numa frequência igual à do solo. Esses helicópteros já têm amortecimento de esqui, ele tem amortecimento no rotor e tudo mais. Para ele fazer esse movimento aqui da pá, ele tem uns amortecedores na ponta aqui que limitam o curso dele e diminuem dependendo do tanto que pega de turbulência, tipo, ou seja lá o que for. Quando o rotor entra na mesma frequência que o solo, a tendência dele é ele começar a gerar ele começar a vibrar na mesma frequência. E aí, qual que é a atitude do piloto? Tem que ser muito rápida, ele tem que tirar o helicóptero dessa condição. Então, qual que é o ideal? Ele tirar do solo rapidamente. Quando ele sentir que está tendo algum tipo de ressonância, ele tira do solo rapidamente. O que nem sempre, às vezes, é possível. Os 2 tipos de rotação. Ele tá na manete de potência, tem in-flight, que é aquela que você decola numa boa, e tem idle, a máquina entra numa marcha lenta. Então às vezes não é possível tirar a máquina do chão em marcha lenta, o que foi o caso desse aí. Provavelmente a máquina já estava em marcha lenta. Uma das primeiras coisas que acontecem é a cauda quebrar. A gente já teve um histórico lá no Campo de Marte de um esquilo que ficou lá no hangar da Tucson, inclusive, que teve uma ressonância dessa. Não sei exatamente o porquê, não sei se foi por causa das pás, eu não sei exatamente o que aconteceu. Faz muito tempo, aconteceu em 2010. Vamos ver mais alguns casos pra gente citar outras coisas. Segura aí.
Bom, esse vídeo que a gente acabou de ver é um Schweizer 300, é o helicóptero inclusive que a Polícia Militar de São Paulo usa para fazer treinamento do esquilo, que é a aeronave que mais assim se assemelha, o rotor gira para o mesmo lado do esquilo, ele também é tripá e entre algumas coisas ele se assemelha ao esquilo e aí por isso eles usam essa máquina para treinar. Assim como a escola, a Skoda, que fica no interior, também utiliza ele, é uma máquina excelente, ela voa um pouco mais devagar do que o 22, mas ela tem mais sustentação, é mais fácil decolar verticalmente. Dois casos aí que podem dar problema no Schweizer 300 é o amortecedor de esquis e os amortecedores de pá, o que provavelmente aconteceu nesse vídeo. O que a gente sabe apenas é que esse vídeo foi filmado em maio de 2008 no Vietnã, né? E foi logo depois de algum tipo de manutenção que foi feito, eles fizeram alguns ajustes e tal, e eu imagino inclusive que o que deve ter falhado foi os amortecedores de pá, né? Ele já estava com uma certa ressonância, dava para ver ali no começo do vídeo um pouco de galope, em algum momento ali alguma coisa deve ter dado errado, e você vê que ele entrou em ressonância e assim, quebrou muito rapidamente. Vou colocar em câmera lenta aí para vocês verem como que ele chacoalhou lá dentro. O cara realmente ele chacoalha bastante lá dentro, né? Ele fica bem solto lá dentro, e olha que ele até que teve uma resposta rápida, ele logo baixou a rotação, ele tentou fazer alguma coisa, mas ainda assim não foi possível salvar o helicóptero. Você viu que ele destruiu o helicóptero em pouco tempo. Num caso desse, que não bateu as pás no chão nem nada, eu acho que é um pouco mais simples de arrumar a aeronave, muito diferente, por exemplo, do primeiro vídeo lá daquele esquilo que partiu a cabine no meio e partiu o cone em dois, né? Então a aeronave ficou quebrada em três, quebrou a ponta, o meio ficou ali parado com transmissão e a cauda ficou caída. Foi um acidente, aquilo ali não estava previsto. Muito diferente desse vídeo que a gente vai ver agora, que é de um Chinook. E aí dá pra ver, na verdade, a fábrica fazendo testes. Inclusive ele tá amarrado e tudo mais, para realmente ver a questão da ressonância, ver exatamente qual é a frequência em que ele entra em ressonância, tudo. Todas as aeronaves passam por esses testes antes de serem homologadas, e aí nesse caso foi proposital e dá pra gente ver. Segura aí, assiste esse vídeo aqui. Essa aeronave é uma aeronave militar, né? Ela só tem uso militar, e eu acredito que todo esse teste tenha sido feito pelo único motivo de testar ali realmente qual que é a frequência exata em que a aeronave não pode trabalhar, sobre questão estrutural, enfim, é um teste. Aquilo ali foi elaborado, dá pra ver que a aeronave tá amarrada no chão, até sem os esquis, sem amortecimento, sem nada. Então eu acredito que aquilo ali tenha sido por efeito específico. E para quem não viu direito, vamos ver agora pelo outro ângulo, né? A gente viu por trás, agora vamos ver lateralmente como é que foi isso. O rotor traseiro ele começou a vibrar lateralmente, né? Ele começou a vibrar lateralmente, e aí eu não sei se alguém estava lá dentro do helicóptero ou se era por acesso remoto. Você vê que o barulho da turbina já diminui na hora, ou seja, eles põem a turbina em idle, mas ainda assim não é o suficiente para mudar essa vibração. E aí, como eu acredito que ele esteja amarrado ali naquela plataforma, então não adiantou muita coisa. Eles até tentaram ali evitar ali que a máquina se quebrasse por completo, mas ainda assim não foi suficiente. E é isso aí, galera. Eu tentei explicar aqui mais ou menos por que isso acontece, a questão dele entrar na mesma frequência com o solo do rotor e esqui, e aí ele começar a vibrar, ele tem a tendência de desmontar muito rapidamente. Então não é o tipo de pane que a gente se preocupa, principalmente eu que vou de Robinson, muitos que voam aí, a grande maioria das pessoas, não é um tipo de pane que a gente se preocupa muito, mas eu achei legal compartilhar, vocês estavam bem preocupados. Então assim, se vocês forem voar de Robinson, forem fazer panorâmica, forem voar de esquilo, cara, fica tranquilo, essa pane é muito rara de
acontecer. Você vê a última que aconteceu aqui no Brasil, que a gente ficou sabendo que foi por um erro, digamos assim, né? Foi em 2010. Antes disso, aconteceu muitos e muitos anos atrás. A gente sabe que isso acontece um pouco com o Schweizer, mas eu acho que é mais questão também de manutenção, então fica sempre de olho aonde você vai fazer, as escolas que você vai fazer e tudo mais. Fica atento nisso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você também não tenha achado ruim de eu não estar dentro do helicóptero, né? Esse vídeo está sendo gravado aqui no final do ano de 2017, começo do ano de 2018, e a gente tentou fazer alguns voos essa semana, mas infelizmente o tempo estava bem ruim aqui em São Paulo. E como esse vídeo é um pouquinho mais complicado, tem muito nome, nomenclatura e tudo mais, para fazer dentro do helicóptero, voando, lembrar de tudo isso dentro da cabeça, montar o roteiro e gravar tudo de uma vez lá, porque a maioria das vezes eu tenho que sair já com o negócio na cabeça, não consigo puxar um livro ali e ler na hora. Então eu resolvi preferir fazer esse aqui sem estar dentro da máquina, mas não fiquem bravos por isso. Na semana que vem a gente já tem mais voo, já tem mais vlogs, como vocês costumam dizer. E é isso aí, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de conhecimento a mais para vocês. E é nóis, tamo junto, valeu, abraço, feliz 2018.